Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Business Pod Casual, o podcast da Isaac Junior Business Consulting. O meu nome é Manuel Andrade e estamos aqui em mais um episódio, desta vez com um convidado que estou ansioso por partilhar aqui algumas ideias. Ahm, o Bruno trabalha numa área que intercepta dados, inteligência artificial e experiência com o cliente. Ao longo deste episódio iremos falar sobre o seu percurso, as suas aprendizagens ao longo da sua carreira e a visão sobre o papel da inteligência artificial na construção da carreira de um indivíduo. Portanto, gostava de começar exatamente por partilhar um pouco, por lhe pedir que partilhasse um pouco o seu percurso académico, já que é tão diverso e que teve em tantas instituições de ensino, um, como o próprio ISEG. Poderia falar-nos exatamente um pouco sobre tal? Claro que sim, e antes de mais agradecer o vosso convite por estar aqui presente, porque é de facto um prazer imenso regressar a uma casa que foi tão importante para mim Uhum. e para o meu percurso profissional. E sim, o meu percurso académico ele começou efetivamente com a gestão. E portanto a licenciatura foi em gestão de empresas, mas quando terminei a licenciatura senti que faltava algo mais. Aliás, eu recordo-me que já no secundário, ah, era efetivamente apaixonado pela matemática, pela estatística Uhum. e senti que me faltava qualquer coisa. E na altura olhei para a oferta que havia no mercado e de facto o ISEC chamou-me a atenção. Porquê? Porque juntava dois mundos que eu tanto gostava. Por um lado, o mundo corporativo, por outro lado, os métodos quantitativos. E inscrevi-me, na altura, se não me falha a memória, era a segunda edição, do mestrado em Decisão Económica e Empresarial, que fazia justamente o blend entre estes dois mundos. Por um lado, o mundo do negócio, por Uhum. outro lado, o mundo dos dados. E foi, de facto, a casa que me abriu portas para o meu percurso profissional e que teve tanta importância para os dias de hoje. Acho que foi justamente o início Uhum. da minha carreira, chamemos-lhe assim. E quando é que acha que surgiu o interesse por data e sobre este tema que é tão importante nos dias que correm? Sabes que é uma pergunta super, super interessante e eu tenho receio de dizer que talvez tenha sido uma causalidade, no sentido em que, se andarmos uns anos para trás, quando me inscrevi no mestrado em Decisão Económica e Empresarial, de facto, ainda não haviam estes termos que nós conhecemos hoje. Haviam, mas não eram conhecidos. A Uhum. inteligência artificial, o machine learning, ah, não estava no vocabulário das pessoas como está nos dias de hoje. E, portanto, eu acho que foi acima de tudo, por um lado, esta minha paixão entre o mundo corporativo e os dados, a própria evolução do mercado e que me encaminhou para trabalhar nos temas de data science e inteligência artificial, porque, de facto, na altura, eu sabia que gostava de negócio, sabia que Uhum. gostava de números. E, portanto, foi uma questão de ir acompanhando a evolução do mercado e é, de facto, um gosto imenso perceber que a inteligência artificial, à data de hoje, é tão relevante Uhum. e é do conhecimento de todas as pessoas em geral. Uhum. Pronto, se a revolução que a inteligência artificial Uhum. tem-se vindo a desenvolver cada vez mais, desde 2020 para cá, sente que o seu percurso académico o preparou para tal? Claramente. E o ISEG, em específico, teve um papel fundamental. E digo porquê. Porque o ISEG e o meu percurso académico acho que me ajudaram naquilo que era o essencial, que é em pensar, olhar para os dados e perceber de que forma é que nós podemos traduzir estes dados em respostas para Uhum. problemas de negócio concretos. E, portanto, claramente o percurso académico teve uma importância-chave porque me deu as bases, Uhum. diria eu. Ótimo. Pronto, passando aqui então, fazendo a ponte para o percurso profissional, chegar a Head of Data Science em AI do novo banco implica naturalmente várias transições ao longo da sua carreira que as realizou. Qual é que acha que foi a mais desafiante? É uma excelente pergunta. Eu acho que é mais desafiante.
e falo por mim, foi claramente a transição de um rol mais técnico para um rol de gestão. Eu, quando comecei a minha carreira, aquilo que eu ambicionava era ser, de facto, a melhor pessoa na sala de um ponto de vista técnico. Tinha brio na elaboração do modelo, na forma de como escrevia o código, efetivamente na transição para liderança de equipas. Aí, de facto, a coisa muda bastante. Porquê? Porque deixamos de ser os executantes. E a nossa função passa a ser a dar as condições à equipa para que ela própria execute. E acho que é uma transição que, pelo menos para mim, acho que foi de facto a mais complicada, nesse sentido, a mais desafiante, chamemos-lhe assim, não chamaria complicada, diria a mais desafiante. Porquê? Porque, de facto, muda por completo o teu posicionamento no mercado de trabalho. Eu diria que é claramente este o momento-chave e que não é dos mais fáceis. Pois, é verdade, gerir pessoas e ter aqui uma perspectiva geral do negócio é sempre muito mais complicado. É diferente e, acima de tudo, aquilo que é expectável é dar as bases para que as pessoas que estão a trabalhar contigo resolvam os problemas, só assim é que elas vão continuar Sim. a crescer. E, portanto, É verdade, é verdade. totalmente alinhado. E o setor da banca surgiu naturalmente deste interesse de data science e de análise de dados, ou existia outro setor que também o interessava? Eu antes de chegar ao novo banco, passei pela consultoria, também trabalhei no retalhista não alimentar no Reino Unido e, curiosamente, quando surgiram as conversações para me juntar ao novo banco, curiosamente tinha sido o único setor onde eu nunca tinha trabalhado. E, portanto, eu acho que aquilo que aconteceu foi que eu claramente já acompanhava o novo banco, porque o novo banco estava a fazer uma transformação bastante profunda. E acho que o que ocorreu foi, de facto, uma química entre aquilo que era a ambição do novo banco e o seu projeto de transformação, e aquilo que eu também poderia aportar ao banco. E, portanto, acho que houve uma química perfeita e, portanto, lá estou desde os últimos 4 anos e tem sido fantástico. E houve algum projeto, alguma decisão que o fez ter a certeza que era este o setor em que gostava de trabalhar? Do ponto de vista de dados, claramente, eu acho que foi o primeiro. Eu acho que o primeiro projeto que eu tive era um projeto bastante interessante, ou seja, eu tinha que fazer, isto foi há 16 ou 17 anos, eu tinha que fazer um modelo de previsão para otimizar a distribuição de jornais e revistas. E eu lembro-me que, trabalhei arduamente, esforcei-me. O que é que me aconteceu? Compliquei demais. Compliquei demais. E quando com colegas fomos analisar a solução final, percebi que, na verdade, a solução era tão simples. E eu acho que isso me cativou de imediato. Porquê? Porque a beleza dos dados, muitas das vezes, não tem a ver com o algoritmo ou com uma sofisticação imensa daquilo que se utiliza. Muitas das vezes as respostas mais relevantes são simples. É olhar para os dados na perspectiva mais adequada, fazer as perguntas certas, e isso por si só é suficiente para dar respostas claras para o negócio. E eu acho que foi isso que me cativou. Porquê? Porque de facto compliquei bastante, mas depois a simplicidade da solução achei desafiante e cativou-me desde o início. Percebo completamente. Hoje em dia falamos muito de inteligência artificial e é um conceito que tem estado cada vez mais nas bocas das pessoas e no mundo, e tem-se falado cada vez mais em análise de dados e nos dados serem o novo petróleo do século XXI. Mas eu sinto pessoalmente que não é algo que as pessoas saibam concretamente o que é que se faz nesta área. Portanto, eu gostava que partilhasse um pouco o que é que faz no seu dia a dia. Bom, no banco, no novo banco atualmente, nós temos uma equipa de praticamente 20 pessoas dedicadas a temas de data science e automação. E o meu dia a dia, eu acho que tem 3 grandes eixos, diria eu. O primeiro é a estratégia, e como é que nós garantimos que a inteligência artificial serve o negócio. E isto é muito mais do que definir o próximo caso de uso, é também a forma de como nós entregamos
a inteligência artificial para os nossos clientes, para os nossos colegas. E, portanto, este é um. O segundo, eu diria que é claramente a execução ou o acompanhamento de execução. Nós no banco já temos cerca de 60 casos de uso de inteligência artificial que estão em produção e, portanto, e que interagem diariamente com os nossos colegas ou com os nossos clientes e, portanto, é extremamente relevante garantir que todos estes produtos de AI mantêm a performance expectável, que são responsáveis, que vão evoluindo ao longo do tempo. E o terceiro eixo, e acho que é claramente um dos mais importantes, é o de como é que nós criamos awareness e como é que nós treinamos as nossas pessoas para a adoção de inteligência artificial. Porque eu acho que nós podemos fazer o produto mais brilhante do mundo, mas se as nossas pessoas não estiverem preparadas para o utilizar, infelizmente criamos um produto que vai ficar a ganhar pó. E, portanto, eu diria que são claramente estes três eixos. Por um lado, a estratégia, por outro, a execução e, por fim, claramente, toda a parte de awareness e training das pessoas para utilizarem cada vez mais a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Ok, muito bem. Em várias intervenções públicas, o Bruno tem falado sobre a inteligência artificial como uma ferramenta para aumentar a capacidade, a eficiência, como estava ainda agora a referir, e a qualidade da resposta dos negócios, e não apenas como uma ferramenta para a automação, como muita gente tem ideia. Como traduziria esta visão de uma forma concreta? Sim, portanto, claramente a inteligência artificial já traz altos níveis de automação. Como é que eu a vejo? Eu vejo-a muito como um amplificador das capacidades humanas. Ou seja, mais do que automatizar, o que eu vejo cada vez mais no banco é a sinergia entre os dominados agentes de IA e as nossas pessoas. Eu vou dar um exemplo bastante concreto. Nós temos um agente que auxilia na pré-avaliação de contratos de crédito de habitação. E nós não queremos automatizar todo o processo. Nós queremos é dar empowerment às nossas pessoas. Para quê? Para que elas possam ter mais tempo para dedicar aos nossos clientes ou elas próprias. E, portanto, não pensamos em automação completa, full. O que pensamos é sempre numa sinergia de potenciarmos as nossas pessoas com AI e automação para que elas possam ter cada vez mais tempo livre para fazer para atividades mais relevantes, que no final do dia podem ser pensar em problemas, em temas críticos que tenham para resolver, pode ser em estar mais tempo com os nossos clientes, mas, acima de tudo, ganharem tempo. E eu acho que é esta a grande vantagem da inteligência artificial no nosso dia-a-dia. Muito bem. A banca tem um papel muito presente na vida de toda a gente e de todas as pessoas. Não sente que pronto, esta introdução da inteligência artificial neste setor pode pôr aqui um pouco em risco o contacto humano e a humanidade por trás do setor? É um excelente ponto. Eu pessoalmente acho que não. E acho que não porquê? Porque se nós pensarmos naquilo que é um propósito de um banco nasce justamente para servir as famílias, para servir as empresas. E eu ainda há pouco tempo comentei isto. Se nós pensarmos bem naquilo que é a função de um banco e no momento em que cada um de nós interage com um banco, se nós pensarmos bem, nós interagimos com os bancos naquilo que são os momentos mais importantes das nossas vidas. Pode ser a compra de uma casa, pode ser o suporte à abertura de um negócio, uma internacionalização. Com isto o que eu quero dizer é que eu acho que haverá sempre um human touch. Sempre. Haverá sempre um momento importante na nossa vida em que nós queremos falar com pessoas.
E, portanto, aí claramente a inteligência artificial traz uma coisa boa, como nós tínhamos dito há pouco. Qual é que é o nosso grande objetivo com a inteligência artificial? É, de facto, libertarmos as nossas pessoas para que elas possam dar cada vez mais tempo àquilo que é relevante, nomeadamente dar atenção aos clientes, ouvi-los. Por outro lado, a inteligência artificial também ajuda-nos num conjunto de coisas. Ajuda-nos, por exemplo, a ter serviços de maior segurança. Eu não sei se sabes, mas, por exemplo, cada vez que um cliente se liga à app do novo banco, naquela fração de segundos são cruzados inúmeros data points. Ou seja, desde a forma como o cliente tocou no teclado, à localização, qual é que é o objetivo? É garantirmos que quem está a aceder à app é efetivamente o nosso cliente e que não está a ser vítima de um ataque ou de uma fraude, ou seja o que for. E, portanto, este é um exemplo. Acho que há outros exemplos, como, por exemplo, o suporte 24/7. Mudou a nossa percepção em relação aos bancos. De todo. Foi simplificar. E, portanto, eu acho que a inteligência artificial, para tudo o quanto seja a gestão financeira do dia-a-dia, vem, de facto, simplificar. Acho que a relação não ficará mais fria. Porquê? Porque eu acho que a banca necessita sempre deste human touch. Porquê? Porque existem momentos críticos, momentos-chave na nossa vida enquanto pessoas, em que de facto o contato humano é chave. E aquilo que nós devemos garantir é que damos todas as condições para que estes momentos sejam de qualidade. Sim, eu concordo consigo. Eu acredito que a inteligência artificial venha ajudar muitas pessoas a ganharem mais tempo para pensarem noutros assuntos que se calhar fogem um pouco ao trabalho operacional a que ficavam presas no seu dia a dia, no seu trabalho. E portanto, eu acredito que possa haver um risco e é importante ter esta discussão. Possa haver o risco de alguns negócios adotarem uma perspectiva um pouco menos humana, mas eu considero que seja uma das principais atratividades de um negócio é o contacto com o cliente e ter uma Sem relação, dúvida. sem dúvida. E eu acredito que a banca é um dos principais, como o Bruno referiu, um dos principais setores que necessita deste human touch, como estava a dizer. Passando aqui a um tema que nós já estávamos ali a discutir fora do nosso episódio, a liderança de equipas. O que é que considera essencial para construir equipas fortes numa área que evolui tão depressa e que muda de dia para dia? Bom, ficando justamente no que diz, eu acho que o primeiro grande fator é dar espaço para aprender. Porquê? Porque aquilo que nós sabemos hoje pode não ser a verdade do amanhã, ou seja, a indústria tem avançado tão depressa. Portanto, claramente o espaço para aprender é chave. O segundo, e ainda há pouco tínhamos falado também do tema, o segundo é, para nós de facto fazermos produtos de inteligência artificial de qualidade, nós temos de ter equipas multidisciplinares. Porquê? Porque não existem unicórnios. Existem pessoas e existem especialidades. E, portanto, é preciso um data scientist para a parte do machine learning mais tradicional, é necessário, com certeza, um AI engineer para trabalhar toda a parte de LLMs e agentes. Vão ser necessárias as pessoas do negócio, porque são elas que conhecem as dores, são elas que conhecem os processos, operações, portanto, equipas multidisciplinares são chave. E eu acho que o terceiro, e este eu acho que é extremamente importante, é preciso dar segurança psicológica às equipas. Porquê? Porque muitas das vezes vamos errar, mas está tudo certo com isso, porque quem não erra não inova. E portanto eu acho que, aliás, aquilo que eu até costumo dizer na brincadeira é falhemos é depressa. Quanto mais depressa nós soubermos que não vai dar resultado, melhor. Mas haja liberdade para o fazer. Portanto, eu acho que estes são os três grandes temas que eu selecionaria. Por um lado, espaço para aprender. Segundo, equipas multidisciplinares, dar-lhes as condições para que possam trabalhar em conjunto. E o terceiro, claramente, a segurança psicológica no sentido de arrisquemos. Não tem mal nenhum falhar. É uma aprendizagem que fica. Sim, sim, de todo. Eu acredito, nós falamos muito, dizemos muitas vezes
que o erro é humano, mas dentro da própria inteligência artificial, muitas vezes, o erro é que está por trás do machine learning de toda a construção do raciocínio de uma máquina. E se as nossas equipas ficam com medo de errar, exatamente, não aprendem, não conseguem avançar e chegar às respostas. E tocaste num ponto-chave, que é o que é que nós fazemos em data science, inteligência artificial, não é? Ou seja, acima de tudo é prever. Uhum, Não existe previsão sem erro. Não existe. Ou seja, a implementação de produtos de inteligência artificial no dia a dia para suportar os nossos colegas ou os nossos clientes é saber gerir o erro. Porque muitas das vezes eles vão fazê-lo. uhum. Eles, os Sim, algoritmos. E está tudo certo. São máquinas, uhum. salvo seja. Sim, exato. E quem está hoje a estudar nas áreas como gestão, ciência de dados, marketing, data-driven marketing, ah, que competências é que acha mais importante para estas pessoas desenvolverem? Eu sou suspeito, não é? Ou seja, até porque eu venho de uma abordagem híbrida, porque iniciei em gestão e depois especializei-me de um ponto de vista mais técnico. Portanto, claramente, bases técnicas são fundamentais, princípios claramente são fundamentais, mas eu não descuraria depois dois grandes temas. Comunicação. Eu acho que a comunicação é cada vez mais chave. Porquê? Porque poderemos ter um algoritmo brilhante, mas se não o soubermos comunicar de forma eficaz, não vamos conseguir transmitir Uhum, a sua relevância. E, portanto, acho que a parte da comunicação é a chave. E destacaria também um outro tema. E desculpa-me se estou um bocado enviesado por temas da inteligência artificial, mas acaba por ser o meu dia a dia. Eu acho que tudo o que tem a ver com responsabilidade é a chave. Responsabilidade dos produtos de inteligência artificial que são desenvolvidos. Porquê? Porque existem princípios éticos, existem princípios de privacidade que têm que ser respeitados. Acho que é cada vez mais relevante no nosso dia a dia e, portanto, eu diria que estes são os temas-chave que eu sugeria. Portanto, por um lado, naturalmente, temas técnicos, por outro lado, a comunicação, e em terceiro, tudo o que tenha a ver com ética uhum, e responsabilidade, porque no final do dia aquilo que nós vamos criar vai ter impacto nas pessoas. E nós não podemos esquecer que as pessoas estão no centro, uhum, não é? E, portanto, e temos que garantir que aquilo que fazemos é responsável e que, acima de tudo, foi feito para as servir. uhum. E sente que os estudantes de hoje em dia se deveriam especializar mais em áreas específicas ou com toda esta evolução da inteligência artificial e do setor dos dados, se deviam tentar diversificar as suas linhas de conhecimento? Eu volto a dizer, a minha opinião pode ser suspeita até em função do meu passado. Eu sugeria a diversificação. Ah, Porquê? Mesmo de um ponto de vista técnico, se nós pensarmos de um ponto de vista técnico, ah, as inovações dos últimos 2 anos, de facto, ah, ajudam-nos a ser muito mais proeficientes num conjunto de domínios Uhum, que de antes eram muito técnicos. Ou seja, nós neste momento temos as LLMs que geram código, que fazem mil e uma coisas. Portanto, eu acho que claramente a parte técnica é a chave, mas eu seguiria claramente o modelo híbrido para complementar com outros temas, uhum, sejam eles mais de negócio, sejam eles mais de comunicação ou outros domínios, mas claramente eu iria para a abordagem híbrida, uhum. chamemos-lhe assim. É um bom conselho para, para seguir agora e para Volto a implementar. dizer, a minha opinião pode ser enviesada, até porque eu de facto eu fiz o percurso de. Comecei num negócio e depois fiz a Uhum, especialização nos números e nos métodos quantitativos. Ah, mas eu diria que eu gostaria nesta abordagem. uhum. Ok, muito bem. E aqui, olhando em retrospectiva, o que é que ainda gostava de construir, aprofundar no seu percurso profissional? Eu acho que acima de tudo, eu não consigo ser específico. E porquê? Porque ah,
a inteligência artificial tem vindo a evoluir a uma velocidade exponencial. Acho também que nós estamos no início. Estamos no início. E se olharmos para trás, o que é que nós vemos? Nós vemos que, de facto, o nosso comportamento enquanto pessoas, na verdade, ele tem vindo a ser alterado significativamente em função da forma como nós interagimos com a tecnologia no nosso dia-a-dia. Pensemos no impacto dos smartphones. Pensemos no impacto das redes sociais. Pois bem, a inteligência artificial chegou, estamos no início. Neste momento, todos falamos de agentes. Eu diria que muito em breve os agentes vão sair do ecrã e a inteligência artificial vai cada vez mais a fazer parte do nosso mundo físico. Portanto, o que é que eu quero, entre aspas? Eu acho que, acima de tudo, aquilo que me motiva e aquilo que eu ambiciono é fazer parte desta transformação e de poder continuar a trabalhar em produtos de inteligência artificial que sejam responsáveis e que tenham impacto no dia-a-dia de todos nós. Eu acho que, acima de tudo, é isto. E eu diria que, de facto, o que ambiciono é continuar a minha carreira e fazer parte desta mudança, de certa forma. Ok, muito bem. Sim, e no futuro, no longo prazo, toda a gente terá acesso à mesma informação e a inteligência artificial vai facilitar exatamente o acesso a essa informação e eu acredito que estejamos talvez numa das maiores revoluções da humanidade, depois da invenção da escrita, na transmissão do conhecimento. E eu acredito que isso irá acelerar muito aqui as coisas a nível da evolução e da inovação. E tendo esta perspectiva, como é que acredita que... O que é que o faz trabalhar todos os dias e o que é que o motiva mais? Claramente o impacto. Eu acho que é claramente o impacto. Aquilo que me motiva é perceber que aquilo que nós desenvolvemos pode vir a ter impacto nas pessoas. Eu acho que não há nada mais gratificante do que nós podermos ouvir dizer um colega de que passou a ter mais tempo para a família, ou a ter um cliente que diz que está satisfeito porque resolveu o seu problema on the fly e sem fricção. E, portanto, eu acho que claramente aquilo que me motiva é o impacto nas pessoas. Isto é o que me motiva mais no meu dia-a-dia. E, como diz o outro, me faz levantar todos os dias cheio de energia para mais um dia. Fantástico, fantástico. Pronto, agora para terminar, pedia-lhe que partilhasse connosco e com os nossos ouvintes qual é que foi o melhor conselho que já recebeu? Eu não vou materializar num conselho, eu vou materializar em algo que fui aprendendo ao longo da vida, que ainda é curta, não é? Mas eu acho que, acima de tudo, é chegar à conclusão de que nós não temos que ter as respostas para tudo. Nós temos é que saber colocar as perguntas certas e confiar nas nossas pessoas. Principalmente quando o caminho não está tão claro. Mas é importante a confiança. E, aliás, eu olhando para as pessoas com quem tenho trabalhado e, de facto, aquilo que eu vejo é que, de facto, os líderes, os bons líderes, dão espaço e têm confiança nas pessoas que o rodeiam. Portanto, eu acho que não tenho propriamente um conselho, tenho é que, de facto, esta aprendizagem que a liderança é, na verdade, um ato de confiança nas pessoas que nós escolhemos para estar ao nosso lado, mas não só, também naquelas que escolheram estar connosco. E, portanto, isto acho que é o que define e é a aprendizagem que levo. Sem dúvida. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Business Pod Casual. Quero agradecer a toda a gente que nos está a ouvir desse lado. Quero agradecer também ao Bruno por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado e até ao próximo episódio.